Senhor Jesus. Pode se assentarem, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. A Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Daqui a pouco o pastor, meu amigo, estará aqui trazendo a palavra do Senhor Jesus. Mas antes dele subir para cá e vir ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu quero fazer o comunicado da semana. Essa semana, aleluia, sexta-feira vai ter ensaio do Ministério de Louvor. Saio do Ministério de Louvor na sexta-feira. No domingo às 9 horas da manhã nós vamos ter a nossa ceia do Senhor Jesus, celebrar a ceia do Senhor Jesus. Vamos todos às 9 horas pontualmente estar aqui, porque eu creio que Deus tem uma palavra. Deus terá um momento muito gratificante a nós. E aquilo que eu costumo dizer, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor Jesus, o beneficiado somos nós mesmos. Por que somos nós mesmos? Porque ouvimos a palavra do Senhor Jesus, e quando ouvimos e não só ficamos na prática do ouvido, mas usamos a palavra e fazemos uso dela na prática, o Senhor é fiel por nós. Então venha para cá às 9 horas da manhã, e eu creio que o Senhor fará proezas em nós. E à noite não teremos culto, lembre disso, amém? Quero chamar aqui, vem para cá, pastor Eliezer. Glória a Deus, aleluia. Vem para cá. Deus tremendo e fiel. A ferramenta? Glória a Deus. Pastor Eliezer não é nem carioca. Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus. Vou apresentar o servo de Deus ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa te usar. Obrigado por atender o convite. Apesar que foi intimação, né? Eu ia falar isso, mas... Vocês têm que ver como que eu chamei esse homem para pregar aqui. Mas amém, fica para nós. Fica para nós. Eu vou aguentar pra ele. Não fale isso não, rapaz. Eu já tenho uma má fama. E eu tenho uma má língua. Pai, aqui está teu filho, Senhor Jesus. Fale conosco, Pai querido, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra. E o Senhor já ministrou o teu coração, Pai querido. E nós seremos ministrados nesta hora. Por isso, Pai querido, eu creio, Senhor, que o teu nome será glorificado, Pai querido. A tua palavra terá o seu objetivo exato a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz. Amém. Bom, vocês conhecem o pastor de vocês, né? A Bíblia diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então você já sabe o que vocês têm em casa. Eu não vou ficar aqui, né, falando mal dele não, até porque eu estou no território dele. Deixa eu falar mal quando ele for lá. Aí você pode se assentar. Amém. Bom, já apresentaram a minha força, né? Que é assim que a Bíblia diz que a esposa é, né? Olha, eu vou te dar uma auxiliadora. Lembra que Davi fala lá? Né? Deus é meu auxílio, né? E fortaleza, né? Então, tem muita gente boba achando que a mulher é frágil, né? Mas eu acho que você precisa começar a repensar essa história aí. E a gente sabe que a força está com elas. Eu acho que a única pessoa que eu vi pensar mais ou menos nessa linha foi Erasmo Carlos, né? Ele canta isso aí, né? Então, a minha força está ali sentada, juntamente com o nosso filho, né? São 30 anos de casado que nós vamos fazer em setembro, 30 anos de calamiatura. Então, vocês pensem a mansão que está separada para essa mulher no céu. Pensa, né? E ela vai direto, entendeu? Do nosso fruto tem o Arthur, né, que é o nosso amor, e a gente... estou feliz de poder conhecer vocês. Isso aqui a gente já está ensaiando há muito tempo, eu e Sadraque, né? E aí, de repente, ele me ligou e resolveu sair do ensaio. Querido, eu quero começar passando para você algo que te incomode nessa noite. Nos últimos dados que eu fui dar uma pesquisada, os nossos dados em termos de evangélicos no Brasil, diz que nós somos 70
milhões de evangélicos no Brasil. Isso contando a todos, né, que se dizem cristãos, de todas as religiões. 30% da população se diz cristão, como nós entendemos que somos das igrejas realmente ditas cristãs. E eu comecei a pensar, por que será que com um número tão grande, com um número tão abrangente, se nós estamos aí, né, com 70 milhões, por que nós sofremos tanto ataques do inimigo? Por que nós não temos uma ação mais eficaz do Evangelho? Sendo que nós somos, a gente esperasse que todos os dias você não saísse de casa sem alguém bater na tua porta e dizer para você: ó, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me socorra, eu preciso que você... E aí esses dias, conversando com um amigo querido lá do Rio de Janeiro, nós somos cariocas, moramos em São Paulo há 28 anos, né, mano? 28 para 29 anos, nós estamos em São Paulo. E esse amigo meu, ele falava para mim, falou: pastor, depois da pandemia, a igreja tem lutado muito. Sabe, querido, que eu tenho aprendido nos últimos tempos com a Bíblia? Quem é que gosta de paz? Quem é que é da paz? Você fala assim: eu sou da paz. Quem é da paz aqui? Levanta a mão. Eu tenho aprendido com a Bíblia, querido, que você só encontra paz na guerra. Você só vai conseguir obter paz se você for para a guerra. Sabe aquela coisa que a gente entende de paz, que a gente pensa de paz? Ah, não, eu sou da paz. Eu não discuto religião, né? Tem muita diz: ah, eu não discuto religião, eu sou da paz. Queridos, você só vai conseguir paz o dia que você se posicionar, o dia que você for para a guerra. E aí, ele disse para mim assim: mas o grande problema disso tudo são as tempestades que nós passamos na vida. E eu hoje vim para cá e eu passei por algumas tempestades, porque eu corri muito, e sei um pouco da vida do pastor Sadraque, e sei também que ele correu muito hoje, né? Correu muito para poder chegar até aqui. Mas se eu for começar a pensar em cada um de vocês aqui, eu sei que todo mundo aqui correu um pouco hoje para poder estar aqui. Ou seja, essa luta que eu tive hoje, ela não é uma coisa que é só minha. Ela é de todos nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. Aqui todo mundo que está aqui vive aqui no mundo, né? Tem ninguém que vive na lua não, né? Embora algumas pessoas querem viver no mundo da lua. Então todos nós passamos por isso. Esse dia me veio numa reflexão que uma pessoa estava fazendo, de que morreu o Gugu Liberato. A gente escutou falar tantas coisas, né? Não sei quem gosta dessas coisas do lado policial, dessas coisas todas de investigativo, e eu comecei a entender tantas coisas. Se fala tantas coisas que não saiu na mídia, aquela coisa toda. Mas o Gugu Liberato, eu não sei se você teve oportunidade de acompanhar toda a trajetória, aquilo tudo. A gente que é mais velho, né? Ainda passou pelo pintinho amarelinho, aquela coisa toda do Gugu. Mas de que morreu o Gugu Liberato? O Gugu Liberato, ele morreu porque nos últimos dias ele tinha comprado uma nova mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Ele mudou então da onde ele já morava, que era uma mansão, para essa nova mansão. Mas você pode falar: não, ele teve uma queda, caiu lá de cima, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano. Mas na verdade, Gugu Liberato morreu de uma decisão errada.
O Hugo Liberato morreu porque ele ainda acreditou ter condições físicas e cognitivas para subir em um local com 60 anos de idade, onde no nosso país nós já consideramos como idoso. Alguém que tinha tanto dinheiro que era só estalar o dedo, ele poderia colocar lá 100 homens para fazer o serviço que ele foi fazer. Ou seja, por uma decisão errada, ele perdeu a vida. E às vezes, querido, a gente por uma decisão errada, a gente perde a vida. O meu filho, por vivermos aqui em São Paulo, por na nossa rua passar ônibus, ele vive muito dentro de casa. E a gente já foi muito rueiro, né, Marco? Quando a gente... Sou de uma família de 11 filhos, eu sou caçula de 11 filhos. Meu pai era pastor. Meu pai, quando faleceu, tinha 56 anos de ministério. Então, às vezes a Marta fala, poxa, eu não quero prender tanto o Arthur também, porque eu não quero que ele cresça, né, como um garoto bobão. E aí, esses dias, ele saiu para a casa do primo dele, passou um dia na casa do primo dele, uma noite, e eles estavam lá no Eldorado, eles foram até o centro do Eldorado, com a nossa sobrinha, aquela coisa toda, e na hora de voltar, como ela tem uma filhinha pequena, ela resolveu pegar o ônibus. Só que ela estava só com bilhete único, né? E é perto, deve dar o quê? 1,5 km, 2 km, e eles voltaram então a pé para casa. E aí ele veio no carro para mim me segredando algumas coisas. Ele falou, pai, o senhor não sabe o que nós fizemos? Falei, o quê? Ele falou, eu e o Nicolas, a gente chegava nas casas, a gente tocava a campainha, quando alguém saía, a gente, dava no pé. E eu disse para ele, a Marta acabou de descobrir isso agora. E aí eu disse para ele, que legal, cara, que legal mesmo. Teu pai já fez muito dessas coisas. Mas disse para ele também uma outra coisa, eu falei para ele assim, só tem uma coisa que você precisa aprender, filho. Quando você tiver qualquer tipo de brincadeira, não brinque com drogas, não brinque com coisas perigosas, sabe por quê? Porque com a vida não se brinca. Então, quando eu tomo a decisão errada, que eu brinco com a minha vida, muitas vezes eu não tenho oportunidade de refletir na decisão errada que eu tomei, como o Liberato. Talvez se ele pudesse fazer de novo, ele ia fazer tudo diferente, mas não deu mais tempo. Então, querido, já que nós estamos passando por um momento tão difícil, eu queria ir com você para Mateus capítulo 14. Eu queria falar para você nessa noite sobre sobrevivendo à tempestade. Talvez você veja aqui nessa noite porque você tem alguma dificuldade na sua casa. Talvez você possa dizer para mim, pastor, nós estamos passando por uma tempestade muito grande. As igrejas no Brasil estão passando por um turbilhão de tempestade. Mateus capítulo 14, 22 diz assim, logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ele ali sozinho. Versículo 24. Entrementes o barco já estava a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. O discípulo, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma. Imediatamente, Jesus lhe respondeu, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Descendo Pedro do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente ele estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Queridos, o cenário que nós encontramos aqui é um cenário que talvez você tenha sentado aí no banco e esteja passando. A gente às vezes olha a Bíblia, mas a gente não quer ler as entrelinhas. A gente é muito dado a isso. A gente compra um aparelho de televisão novo e a gente está doido para ver aquela televisão nova, aquela televisão de 60, 70 polegadas, né? Smart. A gente nem usa isso, né? A minha televisão pega Netflix, mas você não tem internet, você não tem tempo para assistir a Netflix, mas você quer dizer que ela tem.
E aí você chega em casa, o que você faz? Você mete ele na tomada. Você põe na tomada. Nós fizemos isso lá em casa. A Marta, há um tempo, há alguns anos atrás, ela sonhava com uma geladeira de inox. Então compramos uma geladeira de inox, mas nós queríamos comprar a hora que saísse a reversa, que o congelador ia embaixo. Saiu a geladeira, nós fomos lá, compramos e colocamos na cozinha. A primeira coisa que fizemos, tiramos todos os plásticos, aquela coisa toda, e botamos direto na tomada. A geladeira começou a funcionar, começou a fazer gelo, apertava um botãozinho, o gelo caía. Daqui a pouco ela parou de funcionar e não funcionava mais. E ligada, porque a geladeira de hoje não queima mais motor, dificilmente, tá? Porque o motor ele é 220, 110, ele é reverso. Porém, queima as outras coisas. A gente não entendia porque ela começou a não funcionar. E aí nós fomos lembrar que na hora da opção de compra nós pedimos 110. Mas a nossa geladeira antiga, que estava lá boa, funcionando normalmente, era 220. E nós colocamos no mesmo lugar e ligamos no 220. Isso por quê? Porque nós não nos preocupamos em ler o manual, em olhar as coisas. Então, querido, a igreja tem sofrido muito no meio das tempestades, porque não tem lido o manual que é Cristo Jesus na sua palavra. E o próprio Cristo já disse o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se você conhecesse, você não errava tanto. Jesus está despedaçado. Jesus está arrebentado. Por quê, pastor? Porque João Batista, que era seu primo, acabara de ser decapitado por um capricho de uma mulher que induziu a sua filha, quando tinha direito a um pedido de pedir a cabeça de João Batista. Cortam a cabeça de João Batista, a notícia chega para Jesus e fala: olha, seu primo João Batista, aquele que foi o seu precursor, acabou de ser decapitado, está morto. Jesus fala: então eu vou para o deserto. Jesus vai para o deserto com os discípulos, mas quando chega lá no deserto, lugar que às vezes a gente não gosta de andar, lugar que a gente não quer estar, Jesus encontra com uma multidão. E a Bíblia diz então que ele começa a abençoar essa multidão. A Bíblia diz então que ele começa a curar a multidão. E no meio de tudo isso que Jesus está fazendo, você já deve conhecer a passagem, à tarde cai e os discípulos começam a se incomodar. Estão incomodados que Jesus está curando, estão incomodados que Jesus está abençoando, porque parece ou não para você, mas tem gente que se incomoda com a felicidade dos outros. Tem gente que se incomoda em fazer a bondade para o outro. E eles viram para Jesus e falam: ó, despede esse povo, eles não comeram ainda, aqui perto não tem lugar para comprar comida. Jesus talvez até um ato de, chateado com toda a situação, ele perdeu o primo, ele estava na angústia maior. Ele vira para os discípulos e fala: então alimenta eles, vocês. E eles ficam mudos. E Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Primeira lição que eu quero te ensinar nessa noite. Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? Eles falam: tem 5 pães e 2 peixinhos. Querido, aquilo que você não tem, Deus não vai usar. Deus só vai usar o que você tem. Deus só vai usar o que você é. Então, o que você quer ser usado pelo Senhor, querido, procure o que você tem de melhor e ofereça para Ele. Glória a Deus. Não fica com essa palhaçada, com essa coisinha, esse mimimi que a gente vive hoje. Ah, quando eu me formar, Deus não vai com futurista. Não fica também me olhando lá para trás. Ah, você não sabe a bênção que eu era quando eu tinha meu emprego e tal. Deus não vai também com pessoas saudosistas. A pergunta que Deus inclusive faz para Moisés, você lembra disso? Quando Moisés diz: eles não vão me ouvir, e eles vão dizer para mim: Deus não falou contigo. Deus fala para ele: o que você tem na tua mão? Ele não fala: olha, o que você está pretendendo, o que você vai ter, o que você tinha, o que você tem na tua mão? Moisés diz: é uma vara. Ele diz: joga no chão. Quando Moisés joga a vara vira uma cobra. Ele diz: agora pega ela de novo pelo rabo. Quando ele pega, ele volta, vira uma vara de volta. Fala: mete a mão dentro do seu casaco. Ele bota a mão dentro do casaco dele, tira a tua mão. Quando ele tira a mão dele, está toda cheia de lepra. Bota de novo, ele bota de novo. Quando tira, já está limpa de novo. É isso que eu quero usar, é o que você tem. É Deus. Jesus então faz a transformação, multiplicação de pães e peixes.
E a Bíblia diz que sobram ainda 12 cestos. Jesus vira para os discípulos, como você acompanhou comigo no texto, e fala: vai lá para o outro lado, para outra banda, que eu já encontro vocês lá. Queridos, sabe por que você está passando o tempo da tempestade? Sabe por que você está passando por dificuldade? Porque Jesus, que era Deus, quando ele estava angustiado, ele foi abençoar pessoas. Jesus, que era Deus, quando ele estava chateado, ele foi curar pessoas. Jesus, que era Deus, depois disso tudo, ele vai para o monte orar. Você vai reclamar para o vizinho, você vai amaldiçoar alguém, você vai achar culpados. Jesus podia estar amaldiçoando aqueles que cortaram a cabeça de João Batista, mas a Bíblia diz que ele foi orar, e ele era Deus. Eu e você não, a gente vai falar mal dos outros. Como é que você quer sobreviver à tempestade, se as suas atitudes são contrárias àquela que Jesus ensinou que nós devíamos fazer? Jesus foi lá para o monte orar, depois de abençoar, depois de curar. E aqui começa a primeira curiosidade. Por que Jesus faz todas essas coisas? Sabe, qualquer hora para você, se eu tiver algum dia a oportunidade, eu vou te mostrar o texto em que Jesus foi tentado. Você já parou para pensar na tentação de Cristo? A Bíblia diz que o Espírito Santo captou Jesus e levou ele para o deserto para ser tentado. Chegou lá, Satanás veio até ele e fez para ele várias promessas, entre as quais levou ele no pináculo do templo. O pináculo do templo, alguns são quadrados, alguns têm uma lança, mas é o lugar mais alto, acima do teto do templo. E ele mostrou a Jesus toda Jerusalém, porque ele estava em cima da igreja de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E ele então mostra para Jesus tudo ali e fala para ele: se prostrado tu me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus responde para ele e depois pega Jesus e leva Jesus, sabe para onde, querido? Para o monte. E mostra para ele o mundo todo. E faz para ele mais uma vez promessa. O que eu aprendo com isso? O povo de Deus, quando foi abençoado, quando foi livre, Deus levou o seu povo para o deserto, para cuidar dele. Lá a roupa não desgastava, as sandálias não acabavam, eles não sentiam calor durante o dia, porque o deserto é o único lugar que, atipicamente, de qualquer estação que nós estivermos vivendo, de noite é sempre frio e de dia é sempre calor. Mas a Bíblia diz que de noite tinha uma coluna de fogo para que eles não sentissem frio, e de dia tinha sempre uma nuvem para que eles não tivessem calor. Depois o diabo bota Jesus em cima do pináculo do templo. Se você voltar lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que Abraão acabou o templo, construiu o templo. Deus então vem e fala assim: agora sim, eu escolhi esse lugar para eu habitar. E se eu cerrar os céus e mover a terra, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter do seu mau caminho e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí ele completa e diz assim: porque agora estarão abertos meus olhos e atento meu ouvido para a oração que se fizer nesse lugar. Glória a Deus. E aí depois ele pega Jesus e leva para o monte. O que eu aprendo com isso? O que eu quero que vocês aprendam com isso, com a tentação de Jesus? Queridos, Satanás queria lutar contra o mestre, assim como quer lutar contra mim e com você. Mas Jesus estava em casa. O monte era o lugar onde Jesus buscava o Pai sempre. Até no Velho Testamento, a teofania, que é a aparição de Jesus, não de Jesus, mas do Cristo, no Velho Testamento, era sempre no monte. Lembra de Moisés na sarça ardente? Lembra do Monte Hebron? Jesus estava em casa quando ele bota Jesus no pináculo do templo. Aquilo era a habitação de Deus. Jesus está em casa quando ele é levado ao deserto. Então eu preciso aprender com Cristo. O que eu faço no meio das tempestades? A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre o mar. E ele então encontra, como os discípulos estavam apavorados com a tempestade.
Aqui eu te mostro a segunda curiosidade desse texto. Eu estou cheio de encontrar com pessoas que estão com dificuldade, assim como eu também tenho as minhas. E a primeira coisa que a pessoa faz é meter a mão no bolso e te dar uma carteira. Você sabe quanto tempo eu tenho de crente? Você sabe o que eu já fiz na casa de Deus? Você sabe que eu já fui líder disso? Você sabe que eu já fui líder daquilo? É a primeira coisa que a pessoa te mostra. A segunda curiosidade está justamente aqui, querido. Você lembra quando Jesus chamou os discípulos para andar com ele? Esses homens eram o quê? Pescadores. Será que esses homens nunca enfrentaram uma tempestade no alto mar? Por que estão com tanto medo? E aqueles que não eram pescadores, dos discípulos, foram os que deram menos trabalho para Jesus. Jesus os chamou para ser pescador de homens. Então aqueles que já eram pescadores de peixe, já tinham alguma intimidade com a profissão, mas os que deram mais trabalho. Esses homens estão apavorados em meio a uma tempestade. E eu não consigo acreditar que, sendo eles pescadores, que a Bíblia chega a dar conotações de que o pai de João e Tiago tinha uma companhia de pesca e vivia da pesca. E esse camarada é tão atemorizado por causa da tempestade. Tudo isso sabe por quê? Porque eu e você também estamos atemorizados. Sabe por quê? Porque a gente está olhando para o outro lado, parou de olhar para Jesus. Jesus veio andando sobre o mar. A Bíblia diz que Jesus, os discípulos ficaram com medo. E essa coisa de fantasma vem de longe, né? Você achou que era coisa minha e sua, né? Mas a Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: não tema não, sou eu. Pedro então faz o quê? Opa, já que é você, me manda ter aí contigo. Até eu queria. Deve ser muito da hora vir aquelas ondas e ao invés de você ter que mergulhar para quebrar a onda, aquela coisa toda, né? Você simplesmente meter o pezão e passar por cima e continuar andando sem afundar, sem nada. Mas a Bíblia diz que em certo momento Pedro tirou os olhos de Jesus. E uma das maiores dificuldades nossa, no meio das nossas tempestades, é que a gente começa a procurar caminhos e a gente tira os olhos de Jesus. Eu estou sofrendo tanto, eu preciso achar uma posição.